Boa noite! O palestrante de agora é o Lucas Fonseca. A palestra dele se chama Dirigindo Aplicações Mobile Nativas através do Back-end. Bem-vindo, Lucas! E boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para conversar um pouquinho de como funciona essa parte, né, de jogar a responsabilidade de renderização da UI pro back-end, por que alguém faria isso, como que a gente pode fazer isso, e vai ser um papo bem legal. Deixa eu apresentar aqui para vocês, então. Bora lá. Opa. Testando a apresentação, muito bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, pessoal, sobre como que a gente consegue dirigir aplicações mobile nativas através do back-end. Tá? E antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Lucas Fonseca, eu trabalho como Developer Advocate na Zup. E quem quiser fazer conexão, fazer network, me adicionar nas redes sociais, você pode bipar esse QR Code aí que está no cantinho da tela e você vai ter acesso ao meu LinkedIn, ao meu Twitter, ao meu GitHub, você vai conseguir ter acesso aí ao meu WhatsApp para a gente trocar uma ideia, caso você queira conversar e levar essa conversa aqui mais para frente. E tem o link do meu Twitter também aqui no meu nome aqui embaixo, @LucasCesarNF, para a gente poder fazer uma conexão. E caso vocês queiram dar continuidade na conversa, é só me chamar. Fiquem à vontade, por favor. E para a gente começar, eu gostaria de fazer um exemplo aqui, hipotético, a gente criar uma ideia e para a gente conseguir entender e compreender o conceito das motivações, por que a gente faria isso, como que a gente faz isso, tá? Então, eu tenho uma floricultura e essa floricultura, ela quer ter contato com os diversos e diferentes tipos de clientes dela através de plataformas, seja essa plataforma um desktop, seja um tablet, seja no mobile. Essa floricultura, ela deseja atingir os clientes dela, ter o contato dela através do mundo digital. Como todas as empresas hoje, né, elas querem fazer a transformação digital dos seus produtos, dos seus negócios, dos seus serviços, e isso realmente, de fato, é importante para a empresa conseguir se destacar. Só que essa floricultura, ela tem algumas particularidades, ela tem algumas ambições que ela precisa fazer para ela conseguir colocar o plano dela em ação, né? Então, os objetivos dessa floricultura é ter um design e uma experiência idêntica em todas as plataformas. Então, independente se está falando de mobile, Android, iOS, independente se está falando ali de um tablet, independente se está no desktop, eles querem oferecer um design, uma experiência idêntica para os usuários. Eles querem dar continuidade de experiência entre as plataformas. Então, o usuário ele fez uma compra, iniciou o processo de compra no mobile e ele entrou no site e ele vai conseguir continuar aquele fluxo, aquela experiência que ele estava tendo ali no mobile, dentro do web também, dentro do site, através do seu browser. Então, o objetivo dessa floricultura é que ela consiga dar essa continuidade de experiência entre as plataformas. Ela quer oferecer também experiências exclusivas para cada tipo de usuário. Então, eu quero poder conseguir oferecer para o meu usuário, para usuários diferentes experiências, formas diferentes de interagir com a minha aplicação. Para isso tudo, ela precisa que seja feito atualizações de maneira imediata de conteúdo. Então, esse conteúdo precisa estar ali rápido para mim, porque eu quero que a experiência do usuário seja boa e que eu possa oferecer e controlar tudo de uma maneira muito simples. E eu tenho definições diferentes para cada tipo de negócio. A minha floricultura vai precisar de outras floriculturas para poder rodar um negócio, né, a nível nacional, a nível internacional. Então, eu preciso de definições diferentes dependendo de cada tipo de negócio, de cada tipo de floricultura parceira minha. E eu quero novos tipos de conteúdos sem ter que reescrever o aplicativo ou reescrever parte dele e passar pelo processo de enviar para as stores do Android, as stores do iOS, né? São esses os objetivos da floricultura, são bem audaciosos e ambiciosos, só que eles não conseguiriam oferecer a experiência que eles querem para os usuários sem seguir esses objetivos.
Para conseguir fazer isso, né, a gente tem dois pontos que precisamos compreender. O primeiro, para conseguir oferecer experiências exclusivas, essa parte de atualização imediata, né, eu conseguir errar rápido, testar rápido, colocar coisa rápido, definir diferentes tipos de experiências, dependendo de cada tipo de negócio, elas estão relacionadas a testes de hipótese. E o que são esses testes de hipótese, né? Eu tenho, então, uma hipótese, que é uma afirmação que eu tenho, mas eu não sei se ela é verdadeira. Eu preciso verificar se essa afirmação que eu estou fazendo, ela é verdadeira. Se essa afirmação for verdadeira, dependendo da minha métrica e da minha meta, ela se torna uma tese. Então, é a forma como você pretende verificar se essa hipótese é verdadeira ou não, ela se torna uma tese. As métricas eu defino, então, como uma unidade de medida para poder verificar, e a meta é o quanto dessa unidade de medida eu preciso atingir para poder validar essa hipótese como uma tese. Isso daqui, no geral, né, resumidamente, seriam os testes de hipótese relacionado ao contexto de business, relacionado ao contexto de negócios. Quais seriam os exemplos e por que essa floricultura está buscando oferecer esse tipo de experiência através de testes de hipótese, né? E aqui vão alguns exemplos. Existem algumas afirmações que essa floricultura tem, só que ela não tem certeza se isso é de fato verdade. Ela precisa testar. Ela não sabe se é uma tese. Ela tem várias hipóteses. Quais são os exemplos dessas hipóteses, né? Elas querem saber se o SMS ele é um canal efetivo de comunicação para uma faixa etária acima de 35 anos. Pessoas mais velhas, eles têm uma hipótese de que os clientes deles que são mais velhos, eles olham mais os SMS do que os mais novos. Só que isso é uma hipótese, eles não têm certeza. Eles também têm a hipótese de que um desconto de 20% já é o suficiente para poder fazer com que os consumidores migrem das floriculturas físicas para as floriculturas digitais. Eles têm essa hipótese. 20% de desconto é o suficiente para a gente conseguir convencer e converter essas pessoas para cá. Eles também têm uma hipótese, né, que é qual a proposta de valor que eles têm. No caso, eles têm 3 propostas de valor, a proposta A, a proposta B e a proposta C. Qual dessas 3 comunica melhor os benefícios da solução da floricultura para o público-alvo da floricultura? Então, eles querem saber ali quais dessas 3 que vão, de fato, atingir o público-alvo deles. E eles também têm uma hipótese de que se eles aumentarem em 1,5 valor, os clientes vão perceber um pouquinho mais de valor ali em cima e, consequentemente, eles vão conseguir converter mais, vão gourmetizar as coisas. Então, eles estão pensando em testar a hipótese de trazer essa clientela, oferecendo um desconto, depois ajusta os preços ali, e aí o pessoal vai falar, nossa, ficou gourmet, ficou legal, ficou interessante. Essas são as hipóteses deles, mas eles não sabem se isso é verdade. E para que eles consigam fazer esses testes de maneira rápida, sem passar pelas stories, podendo controlar tudo do meu lado, para eles poderem oferecer essas experiências exclusivas com usuários específicos, com agrupamentos de usuários específicos, eles vão necessariamente precisar utilizar uma tecnologia que se chama Server Driven UI. Então, o Server Driven UI consegue englobar todos esses conceitos, todos esses objetivos, né, de deixar o design, a experiência idêntica entre as plataformas, de dar continuidade de experiência entre as plataformas, experiências exclusivas, atualizações imediatas, definições diferentes dependendo do tipo de negócio, novos tipos de conteúdo sem ter que reescrever as coisas e passar pelas stores. E como que isso é possível, né, pessoal? O normal way, o jeito normal, como as coisas funcionam hoje, no máximo eu consigo fazer 2 deploys das versões mobile nas lojas, tá? O que a gente vê habitualmente sendo aplicado no mercado é uma atualização por semana, um deploy por semana, no máximo. Por quê? A gente precisa passar por toda a esteira de desenvolvimento, a gente precisa lançar as versões, precisa testar, lança para as stores vão fazer uma avaliação, em 1, 2 dias esse aplicativo vai estar em produção para começar o rollout, dependendo da plataforma que você estiver fazendo. Esse rollout ele é gradual e ainda assim você não garante que todos os usuários do seu aplicativo estão com a versão final,
porque o usuário pode ter marcado ali não atualizar automaticamente, e você tem que ficar dependendo do usuário se tocar de que ele está numa versão antiga e tentar atualizar o aplicativo dele. Isso acaba consumindo, desgastando muito o time de desenvolvimento. Você não tem controle daquilo que está na mão do usuário, você não tem certeza daquilo que está na mão do usuário. Isso acaba dificultando quando a gente fala de oferecer um conteúdo dinâmico, de oferecer dinamicidade nas minhas features, nos meus testes de hipótese, nos meus testes AB. Então, isso acaba sendo um gargalo muito grande. Diferentemente, do outro lado, a gente tem o lado do servidor. O meu back-end, eu controlo tudo. Eu sei métricas em real time, eu sei quais dos meus serviços estão falhando, eu sei como que os meus serviços estão funcionando, quantos deploys eu estou fazendo por dia, eu consigo tirar métricas ali para saber, né? Existe um conceito chamado Accelerate, que eu consigo distinguir ali formas de como o meu back-end tem evoluído ao decorrer do tempo. Existem alguns padrões que definem essas coisas. Do lado do back-end fica tudo lindo, eu consigo acelerar as coisas, eu consigo deixar testes de hipótese à vontade, 10 deploys por dia, dependendo da minha esteira ali de aplicação. E essa distinção, né, entre os dois mundos acaba deixando difícil para quem quer implementar todos aqueles conceitos, e por isso existe, né, foi criado o conceito de Server Driven UI. Jogando a responsabilidade de descrição de telas, descrição da regra de negócio, descrição de fluxos, descrição de ações para o meu back-end, o meu front-end acaba perdendo um pouco das suas responsabilidades, ele fica com menos responsabilidades e o meu back-end ele consegue administrar melhor as coisas utilizando esse conceito, tá? De servidor dirigindo o UI da minha aplicação. Então, eu vou ter uma única versão na loja do aplicativo, vou subir essa versão com o Server Driven configurado nela. Então, para uma primeira versão, obrigatoriamente eu tenho que subir isso na loja, tenho que passar por todo o processo de deploy. Mas depois, com essa única versão com o Server Driven configurado nela, eu consigo fazer vários testes de hipótese dependendo da stack de deploys que eu consigo fazer no meu back-end. Então, eu quero saber se a funcionalidade A, ela fica melhor, bem estampada ali para o usuário, enorme na minha home, bem destacada, ou se ela vai ficar pequenininha ali no cantinho e o usuário vai conseguir ver ela, vai conseguir interagir. Essa é minha hipótese, eu quero saber se o A ou o B é melhor. Eu defino então as minhas métricas. A métrica é quantos usuários estão clicando nesse botão, nesse novo fluxo que eu adicionei. A minha meta é que se 1.000 usuários interagirem, eu consiga atingir ali especificamente. E para saber qual é o melhor jeito, eu vou fazer uma diferença ali. Se tiver uma diferença acima de 30%, é esse que eu vou adotar como minha tese. Então, eu consigo fazer os dois deploys, administrar essas duas versões em produção, jogar para minha base de usuário, testar, colher os feedbacks das métricas através de analytics e depois ter certeza de que o que eu estou oferecendo para o meu usuário é exatamente o que ele quer. Tem uma outra utilidade também, né, que eu consigo segmentar por região. Então, o usuário do meu aplicativo, ele, sem atualizar a versão do aplicativo dele, sem passar pelas lojas, ele vai ver aplicativos completamente diferentes, dependendo da localização onde ele estiver. Então, eu vou oferecer experiências específicas de acordo com as regras de negócio da localidade que ele está. Como eu citei o exemplo da floricultura, existem, vamos fazer um exemplo hipotético aqui, de que existem algumas floriculturas de autoatendimento, onde a pessoa vai lá, ela não tem um atendente de fato ali, ela passa por um caixa, esse caixa ela tem que fazer o pagamento, tendo feito esse pagamento, ele desativa uma tag que tem nas plantas ali, ele consegue levar essa planta para casa sem precisar de atendimento específico, né? Eu quero deixar esse fluxo acessível de alguma forma dentro do meu app e o usuário vai poder comprar nesse autoatendimento através do meu app.
E já existe um outro fluxo ali, onde passa por uma avaliação, eu preciso passar por uma ajuda, e eu quero ter um chat com alguém para conversar, para me ajudar a comprar plantas. Só que isso vai depender se a cidade oferece ou não autoatendimento, e se a cidade oferece ou não essa característica de um funcionário seu poder tirar dúvidas das pessoas através do meu app. Então, dependendo da região, da localização, eu consigo controlar essas coisas, adicionar esses fluxos, criar essas regras de negócio utilizando o conceito de Server-Driven UI. Quem faz isso hoje, né? Quem utiliza esse conceito hoje? A gente pode citar aqui, então, a Swig, o Airbnb, Flipkart, Primephonic, o Eat, o iFood e o Spotify. Todos eles utilizam Server Driven para algum desses exemplos aqui que eu dei, para algum desses objetivos aqui que eu dei. E no final, né, o que eles buscam ali é, de fato, oferecer experiências únicas para cada usuário. Então, eu vou ter o meu usuário A, que ele interage com a minha aplicação de uma forma, eu vou oferecer a experiência específica para aquele usuário. A forma como ele interage, é o conteúdo que ele vai ter, as ações que ele vai poder realizar dentro da minha aplicação, as funcionalidades que eu vou disponibilizar para ele, são diferentes da do meu usuário B. Eu vou oferecer experiências únicas e exclusivas de acordo com os gostos dos meus usuários. E esse é o poder, né, que a gente tem, que a gente ganha quando a gente aplica esse conceito, tá? Além desses players todos aqui, né, a gente também tem a nossa floricultura. A nossa floricultura está buscando aí se posicionar junto com esses players aí como um aplicativo que utiliza esse conceito para poder fazer e tornar a experiência dos usuários, das pessoas que querem comprar e cuidar de plantinhas, a melhor possível, né? Mas como que faz o Server Driven UI? Achei legal o poder, eu entendi um pouquinho o conceito, vamos tirar a responsabilidade de descrição de tela, descrição de fluxo, descrição de regra de negócio, descrição de ações, descrição de navegação do front, joga isso para o back, mas como que funciona isso de fato, né? Primeiro ponto, para utilizar o Server Driven UI, é necessário que você tenha um design system bem definido. Ou seja, se você vai começar a montar os seus fluxos como se fossem pecinhas de Lego no seu back-end, você precisa dessas peças nos seus front-ends. Então, existe uma parte contratual, existe uma necessidade de configuração prévia, e essa configuração prévia, ela precisa estar baseada em um design system. Então, eu vou definir os meus labels, os meus fontes, as cores das minhas fontes, quais vão ser os tamanhos de fontes, dependendo de cada contexto, quais que vão ser os meus ícones, qual que vai ser a paleta de cor da minha aplicação, como que vão ser os meus botões, como que vão ser os meus componentes. Tudo isso precisa estar previamente configurado e bem definido como pecinhas de Lego. Então, se eu quero oferecer para o meu usuário dinamicidade, né, durante a experiência dele dentro da minha aplicação, o meu conteúdo precisa ser dinâmico o suficiente para conseguir oferecer isso para o meu usuário. E esse conteúdo, para ele ser dinâmico o suficiente, ele precisa seguir algumas regras de design, e esse design, né, é o que a gente chama aqui de design system, as regras de design que definem o padrão, o layout da minha aplicação. Isso tudo é implementado nos front-ends, e a gente controla isso através do back-end. Então, no back-end, a gente configura quais vão ser os componentes, aonde eles vão ser renderizados, como que vai ser a minha tela, e esses elementos que estão lá nos meus fronts, no Design System, eles vão ser mostrados na tela de acordo com aquilo que eu defini no meu back-end. Né? O que eu ganho com isso, pessoal? Eu consigo fazer todos esses testes aqui, como que eu vou dispor os meus conteúdos, eu consigo fazer vários testes, várias formas de dispor esses conteúdos, por quê? Tudo, no final das contas, são pecinhas de Lego e eu posso reorganizar elas da forma como eu quiser, montando novos fluxos, montando o mesmo fluxo de maneiras diferentes,
mas tudo na minha aplicação vai seguir um padrão. O Design System ele vai ser utilizado durante todo o fluxo da minha aplicação. Eu vou garantir uma experiência mais fluida entre as plataformas. O Design System estando bem definido, eu consigo fazer com que o usuário se sinta e ele veja, e ele saiba que ele está usando a minha aplicação, independente se ele está no browser, independente se ele está no browser mobile, independente se ele está utilizando um aplicativo ou se ele está no desktop dele. Então, eu garanto essa dinâmica, assim como esse padrão dentre todas as minhas aplicações. E eu ganho, né, o superpoder de montar tudo ali como se fosse Lego, e eu posso fazer testes AB à vontade. A forma como o meu usuário prefere, a forma como ele interage com as minhas hipóteses, e depois transformando essas hipóteses em teses através das minhas métricas e metas. E eu vou apresentar para vocês hoje, né, um framework que facilita a implementação desse conceito, porque esse conceito ele é complexo, tá? Envolve, então, a definição de um design system. Depois que eu defini o design system, eu preciso definir como que o meu back-end vai montar esse design system nos meus fronts de uma maneira única. Ou seja, eu preciso definir um acordo, um contrato entre o meu back-end, o front-end e o meu design system. Tendo definido isso, eu vou ter que pensar em uma forma de contrato de como que esses componentes vão ser alocados na tela. Então, a forma como eles vão ser dispostos precisa também estar de maneira contratual no meu back-end. Então, o texto vai ficar à esquerda, esse texto aqui vai ficar no centro, esse texto vai ficar superior direito. Eu tenho esses três elementos vão ficar dispostos igualmente, esses três elementos vão ficar mais à esquerda, mais em cima, mais embaixo. Eu tenho que falar para os meus fronts de maneira agnóstica, através do back-end, como que os meus componentes vão ser dispostos. Então, eu tenho que criar toda essa parte contratual também. Tenho que criar contrato de ações. Como que eu vou definir qual ação que vai ser realizada quando ele clicar num botão através do back-end para todas as minhas plataformas. Então, a gente tem um back-end agnóstico que não conhece o front que ele está conversando, ele precisa garantir que esse contrato seja cumprido em todas as plataformas. Então, tem muita coisa para se pensar, tem muita coisa para se planejar. Como que a gente vai conseguir juntar isso tudo? E existe um framework open source que facilita toda essa junção, todas essas coisas. Ele consegue pegar todas essas peças e facilitar a junção disso para você. Então, o Beagle, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou ter o meu BFF, o Backend for Frontend, que vai ficar específico por servir às minhas aplicações. Nós recomendamos essa arquitetura de solução para ficar desacoplado. Você cria um microserviço específico para servir os front-ends. Assim, você não vai bagunçar, né, o seu cloud, você não vai adicionar responsabilidades a serviços que não deveriam conhecer os front-ends, e o seu back-end vai ter um microserviço específico para pensar, para guardar e para gerenciar os seus front-ends, tá? Então, por isso a gente recomenda a utilização do conceito de BFF, Backend for Frontend. Nesse BFF, você vai adicionar o Beagle como dependência. Quando você adiciona o Beagle como dependência na sua API, o Beagle consegue, de maneira declarativa, descrever essas telas, esses componentes, como eles seriam descritos nos front-ends. Então, eu consigo ali falar se vai ter um texto, se vai ter um botão, se vai ter um menu, como que isso tudo vai funcionar. Tendo descrito isso através de uma DSL Kotlin, o Beagle oferece um motor de serialização. Ele vai pegar essa tela que você descreveu de maneira declarativa, vai transformar em um JSON. Esse JSON vai ser retornado para o seu mobile através da API. Chegando no mobile, se o Beagle também tiver como dependência ali, ele vai oferecer para o seu mobile um deserializador. Então, ele vai pegar esse JSON que chegou, vai transformar esse JSON em componentes nativos. Então, quando eu estou falando aqui do conceito de Server Driven aplicado ao mobile utilizando o Beagle, eu estou falando de utilização em Android nativo, iOS nativo e no web, tá? Angular e React. E todas essas plataformas vão ser servidas por esse mesmo BFF, ou posso criar BFFs específicos para cada plataforma, isso vai depender da arquitetura da minha solução, tá? Tendo transformado, então, esses componentes
esse JSON em componentes nativos, ele organiza esses componentes utilizando o Yoga. O Yoga, ele é uma ferramenta do Facebook que implementa o conceito de Flexbox, que é um conceito bem conhecido aí pelo pessoal de web, a forma como eu disponho os elementos na minha tela. O Flexbox oferece, né, uma API para poder conseguir organizar os elementos. E o Yoga, ele é uma ferramenta, um framework escrito em C++, completamente otimizado para poder criar constraints nativas para organizar os componentes. Ele é utilizado também no React Native, só que ali no final, né, o Yoga especificamente, ele vai criar as constraints dos componentes nativos, né, diferente do React Native, que seria ali a parte híbrida no final. Então, ele transformou isso em componentes nativos, organizou esses componentes na tela, e eles são mostrados para o meu usuário. Só que é legal, né, mostrar que existe a parte aqui do Design System. Por quê? Esses componentes nativos, na verdade, eles vêm do meu Design System. Então, eu já tenho esses componentes pré-definidos nos meus fronts e eu utilizo eles ali como pecinha. Eles chegam do back-end, eu falo para ele, eu vou renderizar o componente X do meu Design System e eu vou renderizar ele na posição Y da tela. E o Beagle cuida de fazer essa parte, né? Essa ponte. E no final, eu tenho ali nos meus fronts o que eu construí no meu back-end, tá? É legal citar, como o Beagle, ele é uma ferramenta que, no final das contas, ele produz código nativo. Produz código nativo? Não, ele é código nativo. Ele pode ser usado de maneira parcial. Quando a gente está falando do mobile ali, né, o Android, o iOS, o Beagle, ele é uma UI View Controller, uma UI View, ele é um fragment e ele é um fragment e eu esqueci a outra coisa do Android. No final das contas, eles são esses componentes, tá? Eles são componentes nativos. Então, se eu tenho uma tela que ela já está pronta, ela já está descrita, eu posso adicionar parcialmente o Beagle dentro das minhas telas já nativas. Então, vamos lá, eu tenho a tela inteira e eu quero fazer só o menu utilizando o Beagle, utilizando esse conceito de Server Driven. Eu consigo adicionar ele ali e interagir num fluxo que já está pronto, num fluxo que já existe, porque no final das contas ele é nativo, tá? Se, né, eu conseguir te convencer de que Server Driven é algo legal, algo interessante, e que o Beagle talvez realmente seja, né, uma ferramenta legal, eu convido você a conhecer a nossa jornada Open Source, tá? A jornada Open Source nada mais é do que um programa de incentivo à contribuição com Open Source. A gente quer trazer as pessoas para conhecerem esse universo, a gente quer difundir esse conhecimento que a gente tem adquirido com as comunidades e para a comunidade. E o mais legal é que você pode participar da jornada Open Source com a gente e receber prêmios. Então, você vai poder ali escolher as ferramentas que a gente tem disponível na jornada. Você escolheu ela, você vai seguir alguns desafios e, tendo cumprido esses desafios, acumulando pontos ali, você vai receber alguns prêmios. É completamente livre, isso aqui é feito para a comunidade, é um programa de incentivo à contribuição com o Open Source, qualquer um pode participar. Eu recomendo vocês a darem uma olhadinha aqui, pega o celular aí, bipa o QR Code que está aqui no cantinho da tela, você vai ser levado lá para a nossa página da Jornada Open Source, e lá vai ter tudo certinho, como você faz para poder participar, como que você faz o seu cadastro, e lá você vai poder escolher o Beagle, que é essa ferramenta aqui. E tendo escolhido o Beagle, você vai ter todo o passo a passo ali para você poder conhecer um pouquinho melhor a ferramenta, colocar um pouquinho a mão na massa, estudar um pouco esse conceito de Server Driven, como que isso se aplica, onde que isso se aplica, e você vai poder, né, conhecer um pouquinho melhor essa ferramenta. E esse aqui é o legal do Open Source, né, pessoal? A gente poder conhecer e contribuir com essas coisas. Se eu acredito nesse conceito, se eu acho que Server Driven UI, de fato, vai continuar sendo adotado pelos players e que cada vez mais players vão tentar utilizar esse conceito, você pode fazer parte disso através do Open Source. Eu convido vocês a participarem da jornada com a gente. Tá? Para a gente poder fechar, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplozinho, né, que a gente tem utilizando esse conceito de Server Driven UI. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela.
Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, né, uma cópia de um aplicativo que a gente criou, que utiliza Server-Driven UI. E o que a gente fez, tá? Criei um microserviço. Esse microserviço, ele está criado, né, na seguinte estrutura. Eu tenho aqui os builders, controllers e os services, tá? O meu builder é onde eu uso a DSL do Beagle para descrever as minhas telas. Então, aqui eu criei uma tela inteira, tá? Utilizando o Beagle. E nessa tela aqui, então, né, tem uma navigation bar em cima, com entrar. Eu utilizo um estilo aqui para poder deixar isso setado no meu front-end de acordo com o meu design system, tá? Bem-vindo a Nowhere. E isso tudo aqui vai ser refletido lá no meu front-end, tá? A gente vai fazer algumas mudanças, eu vou modificar esse back-end aqui, a gente vai ver isso aqui sendo refletido lá aqui no meu front, tá? Então, a gente tem um texto aqui em cima, esse texto aqui, vamos lá, entre com o seu CPF. Tem a parte de acessibilidade também, tá? Então, assim, o Beagle também oferece uma API para você poder implementar a parte de accessibility, os labels, né, os hints. Aqui eu tenho um text input, CPF. Aqui a gente utiliza um conceito, pessoal, que se chama contexto. A forma como o Beagle transmite dados, né, de um componente para o outro, de uma tela para outra, a gente utiliza o conceito de contexto. E é com essa notação aqui que a gente consegue passar dados de uma tela para outra no back-end, tá? Aqui a gente tem uma autenticação por biometria. A autenticação por biometria é um recurso nativo. Então, nós criamos um componente que faz essa autenticação por biometria, que no caso aqui é uma action. Essa autenticação ela foi criada no iOS e no Android, e a gente cadastrou essa autenticação no back-end e a gente consegue utilizar recursos nativos, né? Porque, como eu falei, o Beagle é nativo. Conseguimos fazer navegação, então eu crio fluxos, tiro telas, coloco telas através do back-end sem alterar nada no front, tá? Aqui a gente faz também uma validação. A validação aqui a gente fez só para caso de exemplo, mas eu conseguiria consumir até uma outra API se eu quisesse, tá? O CPF aqui, eu vou validar se o usuário está digitando o CPF de 1 até 9. Mas eu poderia fazer uma validação mais densa aqui, né? Claro, chamando algum outro serviço ou algum outro tipo de validação para saber se aquilo é um CPF válido ou não. Então, eu consigo criar regras de negócio relacionadas aos dados do usuário no back-end, né? E o front-end acaba nem sabendo o que está acontecendo ali. E essa telinha aqui, né? Ela reflete lá no meu front e ela desenha exatamente aquilo que a gente está solicitando. Replace. Como eu expliquei, pessoal, essa DSL, né, isso aqui que eu estou descrevendo, ele vai ser transformado em um JSON. Esse JSON, login builder, deixa eu ver aqui no controller qual que é o endpoint que eu bato. Login, endpoint, no meu localhost, eu consigo, então... host 8080 login. Eu consigo ver aqui o JSON que o meu servidor retorna para mim, né? Então, ele transforma toda aquela descrição que a gente fez, todos aqueles textos, né? A regra de negócio, a navegação, em um JSON. Esse JSON chega para os meus fronts e ele renderiza, né, aquilo que eu solicitei. A gente alterou o texto lá, né? Bem-vindo a Latinoware, alterou os textos para CPF, autenticação por biometria, e a gente tem aquela regrinha de negócio, né? Se eu digitar qualquer coisa que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele aparece um alert aqui para mim. Isso foi desenhado no back-end. Essa regra, nada que está nessa tela aqui, foi descrito no front, a não ser o design system, os componentes em si, né? 5, 6, 7, 8, 9.
e aí, eu tendo feito isso aqui, ele vai navegar para a próxima tela, porque foi a regra de negócio que eu criei lá no meu back-end. Ele vai para uma segunda tela aqui. Essa segunda tela também, ela é completamente descrita no meu back-end. Então, tendo clicado lá, tendo passado pela minha validação de CPF 123456789, ele navega para a tela password. Então, aqui eu vou ter a segunda telinha, a descrição da segunda telinha. É uma telinha mais simples, né? Colocar minha senha aqui, por exemplo. E a gente faz uma validação de senha. A senha precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu validaria, por exemplo, num banco de dados, se essa senha equivale, né, à senha que o usuário digitou, a senha dele de fato. E aqui a gente fez uma validação só para caso de testes, né? Aqui ele está indo para uma segunda tela, um segundo fluxo, mas tendo feito a senha dele, se tudo deu certo, eu quero, na verdade, que ele navegue para home, né? Então, eu vou jogar ele para home. Vou pegar aqui a navegação, Open Native Route. E essa notação, né, Open Native Route, significa que ele vai navegar para uma screen que está descrita lá no meu front. Então, eu consigo sair de um fluxo completamente Server-Driven UI, uma tela completamente Server-Driven UI, para um fluxo que está descrito no meu front-end. Esse front-end, essa tela aqui, né, a gente criou ela aqui no front, e tem um componente dessa tela que é uma BeagleView. E essa BeagleView, ela vem de um endpoint, que eu coloco aqui no meu front. E esse endpoint do carousel, ele vai retornar só um componente. Então, ele vai retornar uma lista específica com um componente só. E esse é o ponto, né, que eu citei de o Beagle ele ser parcial. Então, não necessariamente preciso criar um fluxo inteiro, né? Tudo precisa ser server-driven, até porque nem faz sentido eu ter um app todo server-driven. Alguns fluxos precisam de dinamicidade suficiente, e esses fluxos que necessitam de dinamicidade suficiente, eles vão ser ali todos criados pelo meu back-end, né? Aquilo que não é necessário, aquilo que é mais estático, aquilo que não muda na minha aplicação, não tem necessidade de eu controlar aquilo através do meu back-end. Então, eu faço ali, né, uma utilização aonde o server-driven ele é necessário, porque ele não é uma bala de prata, ele não resolve todos os problemas. A gente tem ali a parte de consumo de banda, a parte de requisições, de organizar as informações. Então, quando a gente está falando desse conceito, né, ele não necessariamente resolve todos os problemas do planeta. Ele se aplica aonde é necessário eu criar testes de hipótese, eu ter um conteúdo que é necessariamente alterável, modificável, que para usuários diferentes verão fluxos diferentes. Nesses casos, o server-driven casa muito bem. Tá? E esse componente que eu vou mostrar aqui, ó, que vai ser uma view no iOS, no final das contas, ele é só um componente descrito aqui, e eu vou utilizar ele no meio de um fluxo nativo, né? Então, do meu password, da tela de password, eu vou navegar para essa telinha nativa, que está aqui descrita, e essa telinha nativa vai pegar lá do meu back-end essas opções, tá? Carousel Option. E para deixar para caso de exemplo também, o Carousel Option, ele faz uma requisição em uma outra API. A gente mocou algumas coisinhas aqui no API, e nós fazemos, né, uma requisição para o API, e o API ele vai configurar como que os elementos eles vão ser mostrados ali na minha tela. Então, aqui, se eu jogar aqui, ó, ele retorna para mim uma lista de itens, né? Então, eu vou ter o cadastro como primeiro item, pagar e transferir, depois eu vou ter o Pix, receber dinheiro e cobrar. Eu deixo essa configuração, né, como exemplo aqui em outro lugar, para mostrar como que seria ali a interação entre os microserviços, tá? Deixa eu fechar aqui a aplicação, Beagle, digitar aquele CPF que a gente colocou como validação, aí ele deixa a gente passar, a senha que a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele deixa a gente passar.
tendo acessado aqui, esse daqui é o menu que está sendo configurado por uma outra API, tá? A gente fez isso aqui só para cargo de exemplo, de mostrar que a gente consegue fazer requisições pelo próprio back-end, o componente pode requisitar algo de outra API, o fluxo que eu estou escrevendo pode consumir outras APIs, isso tudo eu consigo fazer através do meu back-end. E a única coisa que está vindo do back-end, né, é o que está para baixo dessa listrinha branca, né? A gente deixou ela aqui para poder mostrar a diferença, né? O que está para cima aqui é nativo, para baixo dessa listrinha branca é o que está sendo controlado pelo meu back-end, tá? Essa listinha toda, então, vem do back, consumindo de outra API que controla quais vão ser os elementos, né? Qual a ordem que eles vão ser mostrados. Se eu quiser adicionar um novo fluxo aqui de navegação, eu adiciono através dessa API de terceiro. Essa API de terceiro serve o meu BFF, e o meu BFF passa a mostrar esse fluxo, né? Com isso daqui, eu consigo, então, adicionar fluxos. Eu deixei esse password 2 aqui para mostrar como que ficaria, né? Adição de um fluxo, eu vou ter, sei lá, 2 telas. Vamos fazer o contrário, então. Aqui no login, eu vou validar o CPF e eu também vou validar já a minha senha. Eu vou colocar aqui um container que tem um botão que tem também essa parte de senha. Então, eu venho aqui na password, que vai para essa screen nativa. Opa. Pego esse botãozinho que faz isso. Coloco... Não, primeiro tem que adicionar um text input aqui, né? Nessa tela. Eu tenho só o CPF, tem que adicionar o CPF e a minha senha. Né? Vamos passar aqui, então, o text input, senha, text input, tá aqui. Login builder. Aí a gente modifica, vamos dizer que por um teste de hipótese a gente quer que o usuário não está gostando muito de ter 2 telas, uma para ele escrever o e-mail, o CPF, e a outra para ele escrever a tela. Então eu vou fazer um deploy no meu back-end e todos os meus usuários vão ver aquilo a partir de agora. Tá? Então, estou com o list off aqui. Eu adiciono esse outro text input de senha, context ID password. Eu mudo o button que está fazendo a verificação, ele está validando se essa autenticação por biometria. Aqui. Eu tenho o button lá no finalzinho que está verificando, né, se a credencial ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senão ele vai falar que o CPF está inválido, né? E ele navega para outra tela password. Então a gente vai mudar isso aqui, ele não vai navegar mais para a tela password. Se tudo estiver correto, ele vai ter que navegar para a nossa home. Então, password screen builder. Eu vou pegar aqui essa navegação para a tela nativa, que é a nossa screen native aqui. Vou para login screen builder. Se der tudo certo, ele vai direto para cá. Tendo alterado, já existe, né, um componente aqui, pull to refresh, para ficar mais fácil da gente fazer esse tipo de teste aqui. Mas eu não adicionei esse componente aqui nesse exemplo ainda. Esse exemplo aqui, inclusive, ele também está com código aberto, então quem quiser acessar ele, deixa eu ver por que ele não renderizou o nosso segundo elementozinho dentro da login screen builder. Coloquei aqui, então, button, seu CPF. Eu não adicionei, foi nesse aqui não? Não, que legal. Então tem o text input aqui. Não adicionei no login, deve ter adicionado em algum outro lugar. Mas text input de senha, copy.
Joga esse componente para cá, roda de novo. Espera o microserviço subir. Então aqui o que eu teria feito, né? Eu teria feito o meu teste de hipótese, implementado ele no meu back-end e subido essa versão de acordo com a minha pipeline de deploys que eu consiga fazer no meu dia. Assim como resolver bugs, por exemplo, tudo fica aqui na parte do meu back-end. Tendo feito aqui o back-end, fechou. Abriu. Aquele componente, né? Então, nossa, ficou feio pra caramba. Tem que adicionar um textinho para diferenciar os dois aqui, né? Mas eu consigo adicionar esses elementos. Vamos adicionar um textinho bonitinho em cima. E o text input também ficou com da senha, ficou um pouco diferente do text input de em cima. A gente consegue alterar, né, essas coisas aqui pelo meu back-end. Então, text input aqui. Tá mesmo. Bora. Stop and run. Deixei o texto CPF sem. De novo. Subiu. Aí, agora tá bonitinho. Eu digito meu CPF, digito minha senha, clico em continuar. A gente tinha colocado a senha aqui embaixo, ó, que legal. O text input, tá? Mas a gente consegue, né, adicionar, colocar esses componentes, fazer validações, fazer chamada de serviço, alterar telas, alterar fluxos através do back-end, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, continuar. Eu vou lá para minha home, não tem mais aquele segundo fluxo onde o meu login ia para uma segunda tela. Foi modificado, eu não gostei desse teste, o meu usuário não estava gostando disso. Pegamos um feedback, alteramos isso, subimos para a loja, subimos, né, o nosso back-end, sem passar pelas lojas, o meu usuário já não vê mais aquele fluxo, e esse é o superpoder, né, vamos dizer assim, que a gente ganha quando a gente utiliza o conceito de Server Driven UI. Era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje, para apresentar. Vou deixar uns 10 minutinhos aí para a gente poder tirar as dúvidas. Show, bora lá. Tem como implementar isso também no Flutter. Show. No Flutter, a gente está saindo com a versão beta ainda. Isso significa que ele ainda não está com todo o funcionamento igual tem no Android e no iOS, mas a gente já tem essa versão. Inclusive, é código aberto. Se você tiver interesse, né, em entender um pouquinho mais, compartilhar e fazer parte disso, né, dessa produção, de deixar o Beagle também disponível para o Flutter, você pode compartilhar disso, você pode participar disso, né? Mas, por enquanto, o Beagle ainda não está com versão usual em prod para Flutter especificamente, mas estamos trabalhando nisso. Ele já tem o suporte para Flutter, mas está em beta ainda. Tem algumas coisas que precisam ser feitas e para ele poder ter um funcionamento integral igual o que eu mostrei aqui do Android e do iOS. Show, o híbrido está ganhando mercado, esses conceitos servem para os dois. Exato, tá? Esses conceitos servem para os dois. Quando a gente está falando de desenvolvimento nativo ou híbrido, a gente está falando ali do que a gente está utilizando para poder descrever essas telas. O Server Driven, ele funciona independente se eu estou utilizando a tecnologia híbrida ou nativa. Eu estou tirando a responsabilidade do meu front e estou jogando essa responsabilidade para um back-end. Como eu citei ali o Flutter. O Flutter eu tenho uma base de código, eu gero isso para o Android e para o iOS. Utilizando o Beagle, eu continuo. Eu só vou parar de descrever as telas ou descrever componentes com o Flutter e vou jogar essa responsabilidade para o meu back-end. O Beagle vai gerar, no final das contas, componentes que o Flutter conhece e eu vou ter esse mesmo poder. Vou alterar as coisas, vou fazer deploys e o Beagle vai mandar esses JSONs, deserializar esses JSONs e mostrar na tela ali, independente se for nativo ou se for híbrido.
E também a gente tem o web. Às vezes as pessoas me perguntam, porque o web, na verdade, entre aspas, né, já é server-driven. Eu tenho o meu site deployado ali, eu posso mudar o site. Na hora que o usuário entrar, todos os usuários que entrarem naquele endpoint vão ver aquele site ali específico. Por que que existe, né, o Beagle Web? Eu consigo garantir, tá, a utilização across platform. Então, o usuário vai ver o mesmo app, caso eu queira, né, no Android, no iOS e no web. Então, se ele estiver acessando ali de um navegador do dispositivo mobile, eu consigo oferecer a mesma experiência, a experiência idêntica e exata que está sendo oferecida no meu mobile. Então, eu ganho, né, esse superpoder across platform. Eu vou descrever tudo em um único lugar, um source of truth, e essa source of truth serve todos os meus fronts, todas as formas de contato que eu tenho com os meus usuários. Mais perguntas, pessoal? Fique à vontade para sabatinar, tá? E, mais uma vez, quem quiser ir, meu contato tá aqui, ó, Lucas César NF. Me chama no Twitter, me chama no Instagram, vamos trocar uma ideia, levar isso aí para frente. Então, pessoal, bora de perguntas. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Lucas? Fiquem à vontade. Acho que foi isso, o Gabriel e o Guilherme. Muito obrigado por compartilharem aí as dúvidas de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, compartilhando um pouquinho desse conceito e da ferramenta, né? E poder compartilhar conhecimento para mim é sempre um prazer. Muito obrigada, viu, Lucas, por ter participado conosco neste ano. Espero te ver no ano que vem. Sua palestra foi excelente. Conta comigo. E muito obrigada, viu? Valeu demais. Até!